Shalom, meus queridos irmãos, seminaristas, estudiantes, né, no espanhol da palavra de Deus. Hablamos aqui de Ladinha, Minas Gerais, aqui região da Zona da Mata Mineira, região sul capixaba. Nosso Centro de Cultura Bereshit tem esse símbolo do candelabro, uma chamazinha aqui no hebraico é Yerushalayim. Eu sou o pastor fundador e diretor desse Centro de Cultura desde 1992. Recebemos aqui mais de 2.000 alunos até hoje. Nossas aulas são presenciais, uma vez por mês intensivamente. E os trabalhos são feitos em casa com a conclusão. Então é intensivo e extensivo, né? Se complementa a carga horária com trabalhos e com as videoaulas que nós estamos ministrando aqui. Nosso curso aqui é o curso básico de teologia. Nós estamos no livro 3 e a matéria é eclesiologia. É uma das partes da teologia sistemática. Eclesiologia é o estudo ou doutrina da igreja. A igreja são chamados para fora, o ekikalel, eclésia, ekikalel. Esse nome usado desde o século V a.C. por Heródoto, Xenofonte, Platão e outros, que é aquela assembleia que se reunia para tomar as decisões. Na aula passada nós falamos sobre a unidade e também falamos, além da unidade, mostrando um pouquinho mais sobre as figuras da igreja, que é o povo, o corpo e o templo do Espírito Santo. A aula de hoje falaremos sobre as funções da igreja. Para que foi criada a igreja? É aquele povo que começou reunindo ali após a assunção de Jesus aos céus. 10 dias depois, o Espírito Santo desce sobre aqueles quase 120 irmãos no cenáculo e eles passam a falar em outras línguas, e há um milagre ali, porque a pessoa que está ouvindo, ali tem 15 nacionalidades diferentes que estavam habitando em Jerusalém, e eles ouvem nas suas próprias línguas aquele que eles falavam em outras línguas. Eles não falavam na língua que eles estavam ouvindo, a língua nativa deles. Eles falavam em outras línguas espirituais, mas eles entendiam na língua deles. Esse aí é um milagre também que ocorreu naquele dia. Então, a primeira função primordial e essencial da igreja é a evangelização. Evangelho, as boas novas, é a primeira função primordial dela, sem a qual não existirá a igreja, é a levar a boa nova. Qual que é a boa nova? Jesus morreu, pagou a conta que nós tínhamos junto ao Satanás, liquidou o escrito de dívida, borrou ele, não tem como mais ler, cravou na cruz, ressuscitou e nos deu vida eterna. Então essa que é a boa nova do Evangelho. Então, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, Mateus 28, 19. Em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. O chamado para a evangelização é uma ordem, não é um pedido. Vocês poderiam evangelizar para mim? Não. É imperativo, ide, vão, vocês têm que ir. Essa é a missão primordial da igreja. Por isso falamos que a igreja não deve ser só intramuros. O grande afã da igreja, o grande objetivo da igreja é extramuro, é extra paredes. Não é ficar dentro do templo, adorando, louvando, glorificando. É sair e anunciar a boa nova. Qual que é a boa nova? Que ele morreu, pagou a conta por nós, o sacrifício propiciatório de Jesus, sacrifício vicário, e agora nós temos vida eterna. Basta aceitar o pagamento que Jesus fez por nós. Essa é a boa nova, isso é o Evangelho. E o Evangelho quer dizer boa nova. Então, Mateus 28, 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele comissionou os discípulos, antes de Jesus subir, ele falou isso: ide por todo mundo pregar o Evangelho. E quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Meu nome fará novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa beber e mortífera não fará mal. Marcos capítulo 16. Então está muito clara a missão, ela é totalmente inclusiva. Ide às nações e fornece, sereis minha testemunha. Então implica em ir, né? É a grande missão da igreja, é levar as boas novas. A grande missão da igreja não é ficar fazendo um termo muito lindo e belo, é anunciar. A igreja por si só, ela já é inatamente, geneticamente, o DNA da igreja é missionário. É missionário. Por isso a ordem foi: ide, né? Recebereis testemunha e serem testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Então essa missão primordial, essa visão primordial da igreja é essa: é ser missionário, é levar as boas novas à frente. Segunda missão primordial da igreja é a edificação. Segunda grande função é a edificação dos crentes. Ele destacou que tinha que ir evangelizar.
Mas Paulo várias vezes fala sobre edificação. Em Efésios 4 ele fala sobre o ministério da palavra, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que é para edificação do corpo. Então eu tenho que ser edificado em meu corpo, eu tenho que ser estruturado, ensinado, para eu poder sair levando essa boa nova para frente. Então, ele diz em Efésios 4,12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o potencial para a edificação é o critério pelo qual todas as atividades, inclusive nosso discurso, tem que ser medido. Por isso não podemos sair falando as coisas à revelia, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo também fala sobre isso, quando fala sobre os dons espirituais, ele diz para quê que são dados os dons à igreja? Para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, um de vós tem palavra de sabedoria, tem palavra de ciência, tem fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretar, faça isso tudo para a edificação do corpo. Não é para eu me apresentar, ficar falando em mistérios, né? Falando em outras línguas. O objetivo é a edificação do corpo. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então tem edificação mútua, né? Eu edifico a mim mesmo, mas também edifico o meu irmão. Há vários meios para os quais os membros da igreja devem ser edificados. Primeiro, edificar para quê? Para comunhão. Tem que ter coinonia com outros, né? Comunhão, é eu participar da vida do irmão, levar a cargo do outro. Segundo motivo para a edificação, é para instrução ou ensino, né? Tem que ser ensinado. Por isso que no ministério da palavra tem pastores e mestres. Pastores e mestres vêm junto. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. A pregação é um meio de instrução que vem sendo usado pela igreja primitiva desde o início, né? E a outra terceira coisa é, além de ser para capacitação. Então, a edificação é para isso, para ensinar, para instruir, para capacitar. E a terceira grande função da igreja, desse tipo chamado as funções da igreja, é a adoração. A outra atividade é isso. Enquanto a edificação encontra-se centrada no crente e beneficia, a adoração é para o Senhor Jesus. Prestar culto. O objetivo da igreja é o campo para se prestar culto ao Senhor. A igreja primitiva se reunia para adorar regularmente. Era uma prática ordenada e recomendada pelo apóstolo Paulo. Ele diz e fez isso, né? No primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2, né? Esse passagem tinha no primeiro dia da semana, que era domingo. Enquanto o sábado era o dia da reunião do judeu, nas sinagogas ou no templo, com o Shabat, havia então, para os cristãos, o primeiro dia, como o dia que o Senhor ressuscitou. Era o dia principal da reunião, né? Então, a adoração é importante observar o lugar especial de cada uma das funções da igreja. A reunia para adorar e instrução. Depois saía para evangelizar. Então, você adora, recebe instrução e vai cumprir o ídolo de Deus. Na instrução e na comunhão, concentrava-se em si mesmo e nos companheiros cristãos. Na evangelização, voltavam-se para o próximo. Outra coisa importante também destacar na função da igreja é a parte social. Atravessando as várias funções da igreja até aqui examinadas, né, que nós falamos aqui, que é evangelizar, instruir, edificar e adorar, nós temos agora a preocupação social. A igreja, desde os seus primitivos dias, desde a sua origem, ela tinha essa preocupação. Os próprios diáconos, em capítulo Atos 16, surgiu da necessidade das viúvas, dos helenistas que estavam sendo deixadas de lado pelos hebreus. E então se levantaram 7 diáconos, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau foram levantados para atender as viúvas, para fazer aquele serviço. Então, é responsabilidade da igreja praticar atos de amor e compaixão, tanto com os crentes como para os descrentes. O próprio Jesus fez isso. Observe o ministério de Jesus na terra, o tempo todo só curando, só libertando, só expulsando demônios. A vida dele foi essa, né? Então, temos que ter compaixão, curou os doentes, ressuscitou mortos. A igreja tem que dar continuidade. A igreja é a agência de Jesus na terra. Jesus foi e deixou a igreja aqui, nessa função de continuar o ministério de Jesus. Ele fala sobre isso. Então, Tiago também menciona isso, né? Está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, a oração da festa fará o doente, Deus o levantará. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, irmão de Jesus, que era uma das colunas da igreja, fala sobre isso. Então, a fé sem obras é morta. Não adianta, só fé. Se o seu irmão vem te pedir, você fala, não tenho, não posso dar, não ajuda.
A igreja deve mostrar interesse e atuar sempre que vê necessidades, sofrimentos ou erros. Lembra que nos primórdios da igreja, quantas faculdades foram criadas, quantos hospitais, hospital evangélico para tudo quanto é lado, quantas instituições de ensino, a igreja tem essa parte social, quantos asilos, quantas creches, quantas escolas. Então essas aí são as funções principais da igreja. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.